Oi, gente! E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade à produção textual da ULP. Essa é a nossa terceira videoaula sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. E agora é um dos momentos, cruciais da competição, do que vocês vão fazer. É a hora da produção inicial da sua memória literária. Olha que impressionante! Professor, será que eu vou conseguir? Vai sim! Tudo que eu estou explicando para você é justamente para facilitar a sua vida. Mesmo que você nunca tenha escrito a memória literária, você vai conseguir fazer isso a partir de agora. Na nossa videoaula anterior, você fez uma entrevista. Essa entrevista, ela serviu e ela vai servir basicamente para você fazer agora a sua produção inicial. É através dela que você vai conseguir fazer a sua produção inicial. Professor, tem mesmo que fazer? Tem. Se você não fez a entrevista, volta lá na aula anterior, vai praticar, vai fazer a entrevista, porque sem ela você não vai nem conseguir começar a sua produção inicial, certo? Então vamos lá, vamos para as primeiras dicas, os passos, que você vai fazer a partir de agora para poder iniciar o seu texto. É o seguinte, o primeiro passo que você vai dar agora, que é começar o seu texto, é transformar a sua entrevista numa memória literária. A gente chama isso de retextualização. Professor, o que é isso? Você vai transformar o seu texto, que é uma entrevista, que é o que você tem agora, e vai transformá-lo em uma memória literária. E é com essas dicas que eu vou lhe dar agora que você vai conseguir transformar ele de uma entrevista em uma memória literária, certo? Então, assim, todo texto precisa de uma organização. Você não vai escrever de qualquer jeito, E como é que a gente organiza o nosso texto? Através de parágrafos, certo? A gente vai organizar o nosso texto em parágrafos para ficar bonitinho, Vai ter um começo, um meio e um fim, A gente tem que organizar mentalmente para vocês escreverem isso de uma forma de ordem cronológica, porque quem for ler o texto precisa saber se situar no tempo e no espaço para entender o que você está escrevendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar. Organize como é que eu vou contar essa história. Pense em início, meio e fim. Eu vou iniciar aqui a infância. Ele me falou sobre a infância, então eu vou iniciar falando da infância, depois eu vou para mais tempo depois e assim vai. Organize, certo? Pense em tempo cronológico para facilitar a sua vida, certo? E aí, como eu estou falando de parágrafos, eu vou colocar aqui, que no planejamento, o início do seu texto, você vai fazer no primeiro parágrafo o quê? Já tenho aqui, você vai dedicar esse parágrafo para situar o leitor no tempo e no espaço. É aqui no primeiro momento que você vai falar do lugar, onde se passa as memórias da pessoa que você entrevistou. Você vai falar sobre essa pessoa, você vai se colocar como se você fosse ela. Você está escrevendo como se fosse você. Você está colocando na primeira pessoa. Então você vai escrever, certo? Como se você fosse a pessoa, mas você vai se apresentar. É nesse momento do texto que você se apresenta. No caso, você vai apresentar o entrevistado. Entendeu? Você vai escrever como se fosse você, mas você vai apresentar o entrevistado. Então, você vai apresentar o personagem principal. Se tiver outros personagens, é também nesse primeiro parágrafo que você vai apresentar. Como assim, professor? Aí você vai falando, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, meu vizinho próximo, e aí você vai colocando nesse primeiro parágrafo, certo? Falar sobre o local e a cidade onde o entrevistado mora, certo? Tudo nesse primeiro parágrafo. Tente falar sobre a origem, a infância dessa pessoa, tá bom? Situando no tempo e no espaço. Tempo, e aí você vai falar sobre o ano, Em que ano isso aconteceu? Você está começando a história de alguém na infância. Em que ano? Quando foi a infância dessa pessoa que você está contando na história? Essa memória é de que época? Entendeu? Isso é o que você vai colocar no seu primeiro parágrafo, retirando essas informações, como eu disse para vocês, da entrevista. Você tem lá informações para te ajudar a escrever, entendeu? É lá que você vai saber o tempo, o espaço, tudo. Tá tudo lá, certo? E aí, passou o primeiro parágrafo, agora vamos para o segundo parágrafo. É aqui que vai se desenvolver a memória, certo? Então, é nesse momento que você vai se dedicar a escrever os fatos marcantes,
as memórias propriamente ditas do que o seu entrevistado disse lá na entrevista. Então vamos para a entrevista. Lá na entrevista de vocês tinham essas perguntas aqui, ó, sobre a trajetória de vida da pessoa. Está lá na entrevista. É aqui que você vai colocar no segundo parágrafo que você vai contar um pouco sobre a trajetória de vida do seu entrevistado. Lembrando que você vai contar como se fosse você, certo? É aqui nesse momento também que você vai falar sobre um fato marcante do lugar onde você morou. Isso tudo está lá na entrevista. Estou falando das perguntas que estavam lá na entrevista, tá? Lá na entrevista também tem uma pergunta sobre um fato feliz ou triste. É aqui também que você vai contar sobre esse fato triste ou feliz. Lembrando, situe tudo isso no tempo e no espaço, tá? Não vá ficar indo e voltando no tempo, não. Ordem cronológica. Vá contando o mais antigo até o mais atual, certo? Falar sobre brincadeiras, costumes, o modo de falar da época. É aqui que você vai colocar todas essas informações. Professor, como é que eu vou fazer isso? Você pega essas informações, conta como se fosse você, como se você tivesse vivido. E aí você vai transformar lá da entrevista e adaptar. Como é que você diria aquilo como se estivesse dizendo a alguém? De forma bonita, para que a pessoa tente se imaginar naquela cena. Você vai escrever para a pessoa que está lendo o seu texto tentar reviver esse momento. Você vai escrever isso de uma forma que a pessoa consiga imaginar exatamente esse momento, essa cena, este fato. Você vai descrever isso da melhor forma possível, certo? Professor, eu tenho que ser fiel exatamente à realidade do que está escrito na entrevista? Não! Olha só que coisa interessante. Na sua memória, você não tem que ficar falando só a verdade, nada mais do que a verdade. Você não está num julgamento. Você tem a liberdade poética de criar. Você pode inventar umas mentirinhas ali para ficar mais bonitinho, sabe? Para ficar poético. É agora. Usa a tua criatividade. Imagina que é você que está nessa época e coloca aí umas informações, umas coisas que você imagina que seja. Usa a tua imaginação. Você pega coisas que existem, que de fato aconteceram da entrevista e cria. Né? Usa a tua imaginação. Imagina se fosse você nesta cena, neste fato que o teu entrevistado te contou. Inventa, não tem problema não, pode criar, tá bom? E é tudo isso aqui no segundo parágrafo, que é justamente o planejamento, é o meio onde você está contando. Professor, tem que fazer isso tudo em um único parágrafo? Não, é uma orientação. Se você quiser dividir em 2 parágrafos ou 3, para poder organizar mais, né, a passagem de tempo e as ideias do que você está contando, tudo bem, tá bom? Só lembre-se de contar a história, a sua memória, dividida em parágrafos, e eu estou falando aqui, né, pelo menos o mínimo, né, de parágrafos que você tem que escrever, que é aquele primeiro lá no início, um segundo agora no meio, tá? E aqui você não pode esquecer que é aqui que você vai descrever da melhor forma as cenas, os momentos que o seu entrevistado diz para você. Professor, o que é descrever? Vou te explicar. Descrever é você falar de forma detalhada. Ó, a descrição é um texto que contém informações detalhadas sobre as características de algo ou de alguém. É assim que ela possibilita a pessoa que lê ou ouve imaginar com facilidade o que está sendo descrito, né? Então, isso é importante. Descreva com detalhes o máximo que você puder, que é para a pessoa que esteja lendo conseguir visualizar exatamente o que você está querendo dizer, tá bom? Professor, não sei fazer isso muito bem. Mas eu vou te ajudar, olha só, eu coloquei aqui uma fotografia, certo? Eu vou te ajudar. Como é que eu descreveria esta foto? Olha aqui, é uma fotografia, certo? E eu quero que você tente usar o meu exemplo como o que você faria, o que você vai fazer aí no seu, né, no seu texto de memórias. Olha só, aqui nós temos uma imagem, né, de 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. O homem está filmando elas duas como se elas estivessem em uma cena, né? Elas estivessem encenando algo. Será que estão gravando um filme? Será que estão gravando uma série? Será que estão gravando uma propaganda? Você pode colocar tudo isso na sua descrição.
Elas estão com roupas juvenis, elas parecem ser duas garotas jovens, né? O homem também não tem muita idade, porque não tem cabelos brancos, né? É num local fechado, de boa iluminação, certo? Uma das garotas, que está com blusa branca, com preto e laranja, está com uma expressão de que está falando, e a garota que está sentada está com a expressão de quem está ouvindo. O rosto meio franzino, assim como quem não está gostando muito do que está ouvindo, né? É como se a garota que está em pé estivesse brigando com ela, mais ou menos. É assim que eu vejo. Né? O homem que está filmando, ele está centralizando a cena, ele está colocando, é ele quem está filmando e ele está tentando deixá-las no centro da imagem. Olha só como somente essa fotografia eu posso falar um monte de coisas. Professor, eu poderia falar muito mais? Sim, mas só para vocês terem uma noção que descrição precisa conter detalhes. Se atenham a isso, tá bom? Quando vocês forem escrever, tentem descrever ao máximo, que é assim que vocês vão conseguir, né, fazer o texto de vocês. Vamos lá, por fim, nós vamos para o final, né? A conclusão do texto, né? A conclusão da memória de vocês. E é aqui que, se vocês forem lá para a entrevista, vão ter as perguntas que dizem assim, ó, o que existia antigamente que não existe mais hoje? É aqui que você vai começar a escrever a sua conclusão, colocando essas informações. O que você gostaria que continuasse do tempo de infância, de mocidade, que tivesse ainda hoje? Pegue essas informações e use para concluir o seu texto. É aqui que você vai tentar comparar o passado com o presente, com os dias de hoje. Você vai concluir o seu texto comparando as memórias do passado com a vida que ela é hoje. Entendeu? E assim você vai conseguir escrever, né, um pouco. Professor, vai ficar incrível? Não. Ainda é a produção inicial. Depois a gente vou dando mais dicas de como melhorar o seu texto. Mas tente fazer com essas informações que eu dei agora para você, certo? E eu vou fazer isso dando para vocês, vou colocar o link, tá bom? Lá no grupo de WhatsApp da atividade que é essa daqui do Google Forms. Aqui, né, vocês terão, né, as informações iniciais, né, de como escrever o seu texto, mas essas informações estão aqui por escrito. Então, se você quiser ler tudo que está aqui, facilita também a sua vida, tá bom? Aqui tem tudo o que vocês precisam também para saber, né, como escrever o seu texto, ó, criando um relato de memórias. E aqui estão todas as informações. Informação importante. Agora sim você vai ter que escrever um mínimo de linhas, tá bom? Então, no seu texto de memórias, você vai precisar escrever no mínimo 25 linhas. Tá? Menos do que isso, você não consegue descrever história nenhuma. E aí, tente escrever ali 25, 30 linhas, que é, né, a quantidade ideal para você contar bem a sua história. Você consegue fazer isso em 3 ou 4 parágrafos, tá bom? A sua narrativa pode ser dividida, né, como eu disse, em parágrafos aqui, no máximo 4, estourando 5, tá bom? E aí, depois que você terminar todo o seu texto, tente ler ele, veja se está faltando alguma vírgula, um ponto. São, né, coisas importantes para você deixá-lo da melhor forma possível antes de me enviar, tá bom? E só mais um detalhe aqui que ficou, né, para você não esquecer, é que você vai escrever na primeira pessoa, como se você fosse o seu entrevistado, ou seja, não esquecer que o pronome tem que ser o eu, tá bom? Não só o pronome pessoal, né, do caso reto, que no caso é eu, você vai escrever como sua memória, tá? Ou no máximo nós, se tiver mais alguém, né? Então sempre na primeira pessoa, como também os pronomes possessivos, é o meu, meus, minha, minhas. Você está falando sobre, né, uma história na primeira pessoa, mesmo que não seja sua, você está escrevendo como se fosse você, tá bom? Primeira pessoa. E aí, com base nessas informações, tente escrever a sua produção inicial de texto, tá bom? Vai dar certo. Confia em mim que você vai conseguir, sim, um texto incrível de memória literária.
certo? Dúvidas, fale comigo no WhatsApp, fale com o seu professor no WhatsApp. Se você precisar de alguma orientação, pode perguntar, não tem problema, tá bom? Eu falo de outra forma, tudo que eu expliquei aqui, até você entender bem direitinho, certo? Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você gostar bem, segue aqui o canal, tá tudo certo. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.